Opa, Ervilha aqui, gravando mais um vídeo de Pokémon MMO. E hoje a gente vai estar vendo a partida de uma war que teve entre a CBR e a King, que aconteceu recentemente. E com recentemente eu quero dizer há mais de 2 semanas. E acabou com o Mineiro, que era o cara que estava jogando essa partida, ele pediu para fazer uma análise dele. Então eu já gostaria de estar agradecendo a ele aqui por estar divulgando a partida. Eu também gostaria de agradecer ao meu mano do Zal, que acabou disponibilizando a partida para mim assistir. O Mineiro, ele já é um jogador mais experiente, e nesse jogo ele estava jogando contra Stal, que é algo que eu sempre vejo o pessoal comentando a dificuldade de enfrentar, falando que é impossível ganhar, e de fato, Stal é chato pra cacete, bem forte, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Nessa partida então a gente vai conseguir ver bem como jogar contra Stal. Eu vou acabar comentando algumas jogadas que o Mineiro fez, explicando o porquê dele ter feito, e também vendo como ele poderia jogar melhor em algumas situações. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Beleza, vamos começar a análise do Mineiro então. Vamos fazer a mesma coisa de sempre. E vamos olhar os dois times. Primeiro, do outro lado tem Garchomp, Excadrill, Gelicente, Dragonite, Brelo e Metagross. E do time do Stal tem Tentacruel, Weezing, Chansey, Wexire, Bronzong e Gliscor. Contra time Stal, você geralmente não consegue saber quem vai começar porque tem muito setter de Hazard. Então, ou vai vir um Bronzong para acertar pedras, ou Quagsire, ou Gliscor, você não consegue saber de quem que é. Só que, quando tem Gliscor do outro lado, muito player de Stal gosta de começar de Gliscor para já dar Protect, ativar o Toxic Orb e assim ter uma margem melhor para não levar um trick tão arriscado de algum Pokémon. Então, se eu tivesse no lugar do Mineiro, eu muito provavelmente começaria com algum lead bom contra o Gliscor. E aqui eu já tenho que avisar uma coisa também. Vai ter muita jogada ao longo do vídeo que o Mineiro vai fazer que não é tão certa assim, mas vai acabar sendo certa porque ele já conhece o time que ele está enfrentando contra. Por exemplo, ele tem um Excadrill Herbalon, mais pra frente vai dar pra ver, mas ele vai ficar na frente de um Gliscor sem saber se ele tem U-Turn, porque ele já sabe que é um Gliscor de Toxic. Então, por saber o set de alguns Pokémons, tem algumas análises que vão ser mais fáceis de... que mesmo sendo erradas, vão acabar sendo certas. Meio irônico, mas é verdade. E aqui logo de cara tem esse exemplo. Aqui o Mineiro joga o Excadrill e o lead do oponente dele acaba sendo o Gliscor. Que nem eu disse, o Mineiro tá de Excadrill Herbalon. Normalmente o Excadrill não ficaria na frente do Gliscor por medo de tomar U-Turn e perder o Herbalon, mas não é esse o caso dele. Como ele sabe que é Toxic, então ele só consegue colocar pedras tranquilamente. E aqui o oponente dele vem de Quagsire. O que o Mineiro poderia fazer aqui? Cortar tranquilamente para a Gelicente dele, porque a Gelicente dele é Choice Scarf e acaba que ela impõe muita pressão em time Stal. Aqui ele toma o Ice Beam do Quagsire, que não dá muita coisa, e ele não pode tricar ainda. Ele não pode tricar porque aqui a troca óbvia do oponente dele é o Tentacruel. Então, o que seria bom dele fazer aqui é já dobrar o Pokémon para impor pressão contra Stal. Time Stal não é muito proativo, então quem vai ter que ser proativo vai ser você. Quando você está contra Stal, você vai ter que fazer muita troca dupla. E é como eu já falo muito isso para as pessoas que me perguntam, mas contra Stal não tem tanto segredo assim. Você vai colocar pedras e você vai ficar dobrando para o seu Wallbreaker o tempo todo para impor pressão. O Mineiro, como eu disse, ele já é um jogador mais experiente. Aqui ele acaba pensando um pouco, mas ele faz a jogada certa. Passando um pouquinho para frente, ele entra de Garchomp e ele já prevê o Tentacruel. E o Garchomp aqui é bom porque ele consegue colocar pressão em basicamente todo mundo, já que ele não sabe o set desse Garchomp. O Mineiro, ele não é bobo, ele sabe que o Tentacruel não vai ficar na frente dele. Então o que ele faz? Passando um pouquinho aqui para frente, o Tentacruel fica aqui, e o Bronzong entra. O Mineiro, como não é bobo, ele dá a Flamethrower no Bronzong. E é justamente isso o lance de ser separativo contra o Stal. Você sabe para quem ele vai trocar, você sabe o que ele vai fazer e você sabe que o jogador de Stal ele quer ficar no conforto o máximo de tempo possível, sem tomar decisões precipitadas e só jogando no básico. Então seja proativo e já pensa no que ele vai fazer antes de você jogar. Aqui o Mineiro consegue dar mais um Flamethrower no Bronzong, o Bronzong simplesmente dá um Nightshade e aqui tá tranquilo pro Mineiro. O Bronzong ele tá perdendo bastante vida, e se ele perder muita vida, o Dragonite dele fica grandão, porque esse Dragonite, se você for ver o time do cara, do Stal Player, só tem o Bronzong que vai trancar o Dragon Claw, o resto não vai segurar o Dragon Claw Blade disso aí, até o Weezing vai tomar muito dano. Passando mais um pouquinho pra frente então, que demorou muito pra jogar, aqui entra a Chansey e o Mineiro simplesmente dá Flamethrower. Como eu disse, o inimigo não sabe o set desse Garchomp.
Então o Mineiro acabou pegando ele um pouco de surpresa pelo dano que ele deu no Earthquake. E aqui vem uma jogada completamente duvidosa, eu diria. Aqui o Mineiro deu um pouco de sorte até, critou e matou a Chansey. Sim, ele matou a Chansey. Mas vou te falar, por que esse cara deixou a Chansey aí? O Bronzong dele era Levitate, mais pra frente na partida vai dar pra ver. Se ele queria curar o Bronzong, então ele poderia só tranquilamente tacar o Bronzong na frente, né? Como se ele fosse morrer pro Flamethrower. E se ele queria só dar um Toxic da Chansey, não tinha por que ele arriscar tomar crítico. Ele podia dar Protect primeiro e depois dar Toxic ou Seismitosa ou qualquer coisa. Ele é time stall, ele não tem que pensar pra jogar. Ele só tem que fazer o arroz com feijão e não correr tanto risco. Então aqui ele perdeu a Chansey e aqui foi, eu diria que um dos melhores pokémons da partida na questão defensiva especial. Na verdade, no geral é muito bom porque o time do Mineiro tem muito All-Breaker físico e não vai ter tanta pessoa pra tancar a Gelicente. Tipo, só tem a Gelicente de dano especial e a Chansey conseguiria segurar tranquilamente isso daí junto com o Tentacruel. E a Chansey consegue pra aliar mais algumas coisas. Aqui ele entra de Quagsire, o Mineiro então volta para Gelicente. E aqui vem uma jogada que eu entendo do Mineiro, mas ele poderia ter arriscado. É muito óbvia a troca por Tentacruel aqui. Só que o Mineiro já tem uma boa vantagem. Então ele simplesmente não queria arriscar e bateu o Water Spout no Tentacruel. É uma jogada válida, mas ele sabia, eu tenho certeza que ele sabia que ia entrar Tentacruel porque não tinha outra troca para isso. Ele sabendo que ia vir Tentacruel, ele poderia fazer a mesma coisa que ele fez diversas vezes. Ele dobra para algum All-Breaker. Quem que poderia ser o All-Breaker aqui dele? De novo, poderia ser o Garchomp. Poderia ser o próprio Dragonite dele. Poderia ser o Breloom também. Poderia ser qualquer um. Ele tem muito All-Breaker para lidar com isso. Aqui então, ele vem de Metagross. Por que ele vem de Metagross? Porque esse Metagross tem Earthquake. Então ele consegue ameaçar o Tentacruel, mesmo estando na frente dele. Embora pareça algo duvidoso, não é. É uma troca boa aqui para ele, porque ele pode acabar pegando surpresa. Porque, embora a Gelicente seja trick, esse Metagross dele também é trick. E aqui, como eu disse, ele acabou dando um Earthquake. O oponente dele não foi bobo e trocou pro Bronzong. Aqui o Mineiro, então, ele ia tomar um pouquinho de pressão. Ele decidiu vir pro Escadril. Mas como eu disse, ele sabia a peixe do inimigo dele. Então essa jogada eu achei um pouco arriscada, porque esse Gliscor mais pra frente ele vai se revelar ser substitute Toxic. Ele sendo substitute Toxic é muito chato contra o time do Mineiro. E esse Herbalo no Escadril poderia ajudar muito contra o Gliscor, porque ele não ia ser ameaça, porque ele não ia conseguir dar Toxic, já que o Escadril é tipo Ground, tipo Metal, e ele não ia conseguir dar o Earthquake por causa do Herbalo. Mas aqui, como ele perdeu o Herbalo, o Gliscor consegue aliar tranquilamente esse Excadrill ainda. Novamente então, passando um pouquinho para frente, o Mineiro só decide colocar pedras, porque pedras é muito útil contra Stall. E aqui, o Mineiro se embolou um pouco. Por quê? Esse Gliscor colocando substitute é extremamente chato. Sim, e o Mineiro sabe disso. Ele aqui acaba vindo pro Dragonite então. Aqui ele não jogou errado, ele veio pro Dragonite para não tomar o Earthquake no Excadrill e morrer. Foi certinho isso aqui. Em sequência, o que vai vir então? Vai vir um Toxic. O Mineiro sabe disso. A gente passando um pouco para frente então, a gente vai ver, ele acaba vindo Gelicente. O Mineiro, ele jogou muito bem essa partida. Só que aqui, ele errou. E se eu falar com ele vai falar a mesma coisa. Ele sabe que ele jogou errado aqui. Por quê? Esse Gliscor, ele consegue aliar o time inteiro do Mineiro. Então sempre que ele tá na frente, o Mineiro vai ter que deixar alguém tomar algum daninho para não tomar esse alinhamento infinito de Toxic, Substitute, Protect, fica nesse infinitamente. Gliscor chato pra cacete esse daí. Então a Gelicente era muito importante não tomar o Toxic aqui com ele atrás do Substitute, porque o Gliscor consegue aliar ela para sempre, dando Substitute, Protect, etc. Aqui o Gliscor só fica na frente dela sem bater tranquilamente. O Mineiro aqui, ele tinha que ter atacado o Metagross para dar esse punch nesse bicho, ou ele tinha que ter jogado o Breloom no Earthquake para dar a Bullet Seed nesse bicho. Aqui ele tomando o Toxic então, se a gente for ver, ele vai ter que fazer todo um malabarismo para conseguir ficar tranquilo contra esse Gliscor, porque que nem eu disse, ele consegue aliar isso infinitamente dando Substitute, Protect e etc. Aqui então, ele vem pro Metagross, porque obviamente o Gliscor ia dar Protect, ia ficar nesse Substitute infinitamente. O Mineiro ele acaba fazendo um pouco de firula aqui, ele vem pro Dragonite para tomar o Earthquake, ele volta pra Gelicente,
toma Toxic de novo. E aqui eu tenho que falar. Não tenha medo de Stalk, tenha paciência. Por quê? É até um pouco preconceituoso da minha parte, mas eu vou falar aqui e acaba sendo um pouco de verdade também. Muito jogador de Stalk é burro. Não é todo jogador de Stalk que é burro, mas muito jogador é burro. Ele não consegue avaliar bem a win condition dele. É preciso muito esforço para jogar de Stalk? Sendo bem sincero, não. Mas também, não é que não existe esforço. É um time mais defensivo, então você não tem que prever tanta coisa, só tem que jogar na sua. Mas você não pode jogar com uma vontade de ser burro e entregar umas win conditions básicas para você. Aqui o Mineiro, ele sabia que ele tava na merda. Porque esse Glasgow poderia olhar infinitamente para ele. Só que ele fez tanta firula que aqui ele acabou dando Ice Beam e o oponente dele simplesmente foi burro e deu Earthquake. Perdão as tosses, eu ainda tô um pouco gripado. Isso aqui foi ruim. Por que isso aqui foi ruim? Esse Glasgow conseguiria olhar tranquilamente essa Gelicente só dando Protect e Substitute infinitamente. Aqui ele deixou cair o Substitute e aqui então ele não consegue mais olhar infinitamente esse time do Mineiro. O Mineiro ele ia ter que assumir muitos riscos para conseguir se livrar desse Glasgow. Só que graças à burrice do oponente dele de Earthquake, aqui o Mineiro simplesmente quebrou o Substitute e o oponente dele é forçado a trocar. Como eu disse, contra Stal você tem que ser proativo, mas aqui o Mineiro ele podia ou vir pro Brelon, porque o Protect aqui é óbvio para estaliar mais um pouquinho, ou ele dava mais um Ice Beam. Para não tomar mais dano de Toxic, ele acabou vindo pro Metagross. O Metagross também serve, porque o Metagross tem Ice Punch, e aqui ele acabou entrando de Bronzong. Como eu disse, o Mineiro acabou pegando um pouco de surpresa ele. Por quê? Não dava pro oponente dele saber que era Double Trick isso aqui, porque a Gelicente já mostrou ser Scarf. Aqui então ele conseguiu tricar o Metagross e o oponente dele tá muito na merda, porque ele precisava muito desse Metagross, porque tem dois dragões do outro lado, e como eu disse, o Dragonite tá grandão. O Dragonite Choice Band tá sendo um dos melhores wall breakers de ultimamente. Aqui o Mineiro simplesmente dobra pro Brelon então, porque era óbvio que havia um Quagsire, já que só ele ia tancar o Metagross, porque o Weezing poderia tomar Earthquake, o Glyce com esse Punch, tentar criar a mesma coisa, etc. Aqui era óbvio o Quagsire então, e aqui o oponente dele, não é que ele errou, ele veio pro Bronzong. Por que ele veio pro Bronzong mesmo tendo o Weezing do outro lado? Ele tava com medo desse Brelon ser Choice Band. E se o Brelon fosse Choice Band, ele poderia ter Zen Headbutt e dar muito dano nesse Weezing. Só que aqui, dando 4 hits, fica um pouco de óbvio que esse dano é de um Brelon Loaded Dice. Sendo um Loaded Dice então, não tem tanto risco dele tomar muito dano no Zen Headbutt. Então aqui ele conseguiria só voltar tranquilamente pro Weezing, e se a gente for passar um pouco para frente, foi justamente o que ele fez. Ele voltou pro Weezing, e aqui o Mineiro, ele decidiu dar Mac Punch só para finalizar o carinha lá, mas não precisava, ele podia dar Bullet Seed porque o Bronzong ia ser mais lento do mesmo jeito. Aqui então, o Weezing consegue colocar um pouco de pressão contra o time dele pelo risco de dar Will-O-Wisp, Toxic, etc. O Mineiro, o que ele poderia fazer aqui? Só sacar o bicho dele que já está praticamente morto. Ou ele poderia arriscar um pouquinho e vir pro Garchomp dele? Poderia. Mas a jogada mais segura foi essa que ele fez mesmo. Foi de deixar a Gelicente morrer. Só que, como eu disse novamente, essa Gelicente não precisaria morrer. O Mineiro acabou dando um pouco de mole, deixando tomar Toxic, e acabou virando um pouco de bola de neve. Mas aqui ainda tá tranquilo pro Mineiro, porque esse Dragonite tá gigante na partida, já que o Bronzong tá bem sem vida. E o resto dos Pokémons do oponente acabariam tomando muito dano pro Wall Breaker dele. Passando um pouquinho aqui pra frente novamente, então, o Mineiro decide entrar de Metagross aqui, possivelmente para dar o Earthquake. Ele já sabia da peixe, então muito provavelmente esse Weezing era de Toxic. O Metagross aqui então, ele consegue colocar pressão em todo mundo. E aqui, é meio óbvio que ele vai entrar ou de Quagsire, ou então ele viria pro próprio Bronzong dele, mas o Quagsire era mais óbvio. Ele deu Heavy Slam, deu um pouquinho de dano no Quagsire aqui, e bacana. Só que as trocas boas do Mineiro pro Quagsire meio que acabaram, porque a Gelicente morreu. O que ele pode fazer contra esse bicho? Ele pode cortar reto pro Brelon e aceitar que vai tomar o Ice Beam. E foi justamente o que ele fez. Ele veio reto pro Brelon, só que aqui o oponente dele, deu justamente o Ice Beam. Ele não vai dar tanto dano assim, mesmo o Brelon sendo bem magro, porque o Quagsire é mais magro ainda como atacante especial. O Mineiro aqui então, ele simplesmente fica na frente desse bicho, e se eu não me engano ele decide dar Bullet Seed, vamos ver. É isso mesmo, ele dá Bullet Seed e dá mais um pouquinho de dano no Weezing.
Esse Brelon dele, ele tomou dano e isso acabou sendo um pouquinho ruim pra ele, porque como eu disse, ele não tem tantas trocas boas pro Gliscor de Substitute e Protect. Então o Brelon, ele acabaria sendo um grande aliviador dessa pressão que o Gliscor dá pelo Bullet Seed quebrar o Substitute. Aqui o Mineiro então decide só vir Excadrill mesmo, porque o Flamethrower não mataria, mas por algum motivo o oponente dele decidiu dar Toxic, talvez tentando prever o Garchomp. Faz sentido, tenta prever o Garchomp. Só que aqui o Mineiro se deu bem, ele conseguiu sair bem da situação. E aqui ele simplesmente volta pro Gliscor. E o Mineiro ele decide só dar Rapid Spin e se livrar das pedras no campo dele de novo. Toda vez que esse Gliscor entra em campo vai ser muito chato de lidar, porque o Mineiro não tem uma resposta tão sólida para Gliscor de Substitute e Protect. Aqui voltou um pouquinho, cortou o vídeo, mas enfim. Ele vem pro Dragonite. E aqui o oponente dele dá Earthquake. Isso aqui foi extremamente burro. É como eu disse novamente. Jogador de Stall muitas vezes acaba vacilando muito pela própria condição de vitória dele. Se você tá jogando de Stall, você tem que ter paciência e você tem que saber jogar. Pra que você vai dar Earthquake na frente de um Excadrill, sendo que o Excadrill não poderia ficar na tua frente? Se ele ficasse na tua frente, você poderia dar um substituto para escaltar e depois você dá o Earthquake tranquilamente. Ele errou muito aqui. Então o Dragonite simplesmente não vai deixar ele colocar o substituto. E aqui o Mineiro jogou certo. Ele voltou pro Brelon porque o Dragonite ia ser estaliado por esse Protect substituto infinitamente. E aqui ele consegue colocar mais um pouquinho de pressão com o Bullet Seed. O oponente dele aqui então fica um tempo pensando. E ele só vem pro Easy. Ele vindo pro Easy, você tá vendo que o Mineiro tá o tempo todo. Ele não dá tanto dano assim, mas ele sempre dá um pouquinho de dano residual nesse Weezing, para que eventualmente alguém consiga chegar e acabar com ele de vez. Então, aos poucos, esse Weezing tá se ferrando muito. E como eu disse anteriormente, o Dragonite tá ficando grandão na partida. O Garchomp também tá bem forte na partida, só que ele não consegue sweepar porque tem um Gliscor do outro lado. Mas esse Dragonite tá ficando imenso na partida porque não tá tendo resistência para ele e o Weezing tá ficando melado de vida. O Quagsire não aguenta dano disso daí. Então esse time Stall tá acabando se ferrando muito. Aqui o Mineiro simplesmente dá Dragon Claw, porque, como eu disse, o Garchomp tem muita dificuldade de lidar com o Gliscor. E aqui então, o oponente dele decide sacar o Bronzong. Foi uma decisão errada? Eu diria que foi. Embora o Bronzong não fizesse mais tanta coisa na partida, ele tomar esse daninho poderia acabar impactando pra morrer mesmo. Ele ia tomar o Dragon Claw e ele ia morrer. Ali o Mineiro deu Earthquake, então deu bom pra ele ainda assim. Só que não foi bom aquilo que ele fez. Ele voltou no Gliscor aqui, tomou um Flamethrower, o oponente dele dá Protect, o Mineiro decide dar Dragon Claw, que nem eu disse. O Mineiro não quer dar margem pra erro aqui, ele não quer deixar esse Gliscor se criar na frente dele, dando Substitute e Protect infinitamente. Aqui volta o Dragon Claw então, dá um daninho nele. Ele toma Toxic e vem toda aquela chatice. Substitute, Protect, Toxic e papapá. Aqui então o Mineiro vem pro Dragonite. Eu não concordo tanto com essa jogada de cara, porque o Substitute era um pouco óbvio aí. E aqui ele simplesmente volta pro Garchomp, porque não disse. Ele tinha que quebrar o Substitute, não tinha muito o que fazer não. Ele vem pro Garchomp, então o Gliscor fica nessa chatice toda. O Mineiro só saca o Garchomp, se eu não me engano. Não, ele não saca o Garchomp, ele volta pro Dragonite, mas aqui o Dragonite não faz tanta coisa. Ele vem de Toxic e o Mineiro entra de Metagross. Como eu disse, o Mineiro tem que aceitar que vai tomar dano em alguém para quebrar o substituto do Gliscor. E aqui o Metagross consegue fazer isso dando Ice Punch e não tem risco de tomar o Toxic. Ele toma um Earthquake então, e toma dá o Ice Punch no Gliscor. E aqui ele consegue quebrar o substituto. Mas acabou que ele perdeu muita vida do Garchomp e do Metagross para conseguir se livrar desse Gliscor, que é muito forte contra o time dele. Ele volta pro Garchomp então para sacar esse bicho, toma Earthquake e morre. Beleza. Aqui então, o que ele poderia voltar? Pro grande Wall Breaker dele. O Dragonite está grandão na partida e ele sabe muito bem disso. No entanto, o Brelon também está grandão na partida porque o Weezing acabou tomando muito dano. Aqui o Mineiro então, se não me engano, ele só dá Bullet Seed. O oponente dele saca o Bronzong. Não, ele dá Sword Dance. Aqui o Mineiro jogou muito bem. Ele jogou bem porque o Earthquake, se eu não me engano, nessa range não mataria. E o Mineiro conseguiu dançar na frente do Gliscor, que era uma grande ameaça. O Weezing, mesmo tancando bem, ele tá com a vida bem melada. Então ele não é mais tanta entrada assim.
Ele entrando aqui de Weezing, o Mineiro hesitou um pouco porque acabaria sendo um pouco de roll. Eu na partida eu bateria, mesmo assim. Era uma roll boa pra ele. Ele bateu. Eu achei que ele tinha hesitado, mas não. Ele bateu e matou esse bicho mesmo. Ele deu 4 hits, matou o Weezing e aqui acabou pro cara, basicamente. Ele não tem tanque tão legal isso aí. Vai voltar de Gliscor, toma um Earthquake. Não mata e tchau Gliscor. Aqui então acabou a partida, basicamente. Por quê? O Dragonite consegue quebrar esse Quagsire com a ajuda do resto do pessoal. O Breloom consegue bater tranquilamente aqui. É só ter o Tentacruel contra o mundo. O Tentacruel não vai ganhar do mundo inteiro. Se a gente for ver aqui, então o Mineiro decide nem bater, porque sabe que havia um Rapid Spin. Ele queria conservar o Breloom só para dar o hitzinho final no Quagsire, bem jogado por ele, porque o Breloom acabaria acelerando mais a partida do que o Metagross aqui. O oponente dele então decide vir com o Quagsire. O Mineiro dobra pro Breloom e aqui acabou. Ele vai dar Bullet Seed e alguém morreu. Ele dá Bullet Seed, Quagsire morre e bacana. Aqui ele volta de Tentacruel, toma um Back Punch, dá Rapid Spin, beleza. Aí aqui já não adianta mais porque ele tem muita condição de vitória. Ele tem que dar, mesmo se ele desse bunny nesse bicho aí, o Dragonite garantiria depois dando Extreme Speed. Então aqui demora 3 anos pra pensar, não sei porquê, porque a partida tinha acabado. Aqui cortou pra ele falando, mas tanto faz. E aqui deu ficou que acabou a partida. E com isso o Mineiro ganha a partida. Acabou que pelo fato dele ser bem proativo e ficar fazendo várias doubles, colocando pedras e não deixando o Stall ter margem para crescer, ele conseguiu e colocou tanto o ritmo de jogo que o Stall simplesmente não teve o que fazer contra ele. Eu espero que isso sirva para pelo menos ajudar um pouquinho vocês nas partidas, porque realmente o Stall é bem chatinho de lidar, mas como eu disse, não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Então no mais é isso, procurem sempre ser proativos contra o Stall, e eu agradeço a todo mundo por ter assistido até aqui, e fui!